Este aqui é o ano de eleições. Nesse ano nós vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e também o presidente da República. Nós temos vários candidatos e eu resolvi gravar uma série de vídeos mostrando quais são as propostas de governo de cada um destes candidatos. Lembrando, é claro, que como estamos no Brasil, a maior parte dessas propostas nunca são cumpridas e que, é claro, eu não concordo com as propostas necessariamente que vão ser ditas nesses vídeos. Eu só vou apresentar quais são as propostas e vocês tirem suas próprias conclusões. Então é isso e vamos começar. Então, para começar hoje essa série de vídeos, eu vou falar sobre o Lula. Então, quais são as visões dele sobre privatização, economia, quais são as visões dele para a educação, para a saúde? Eu vou falar tudo isso de acordo com as propostas dele. Não estou falando que eu concordo com essas propostas ou que, se por acaso ele ganhe, ele vai colocá-las em prática. Eu só estou falando de quais são as promessas dele. Então, para começar, na área de privatizações, o Lula ele é contrário às privatizações. O Lula é a favor das estatizações. No plano de governo dele, ele bate muito na privatização da Petrobras, da Eletrobras, de várias outras estatais. Ele diz que isso é um dos grandes maus do Brasil no momento. E ele é a favor tanto de não continuar com as privatizações, quanto de criar novas estatais. Na questão do papel do Estado na economia, a perspectiva do Lula é uma perspectiva extremamente estatizante. Então ele acredita que o Estado ele deve agir diretamente no mercado para diminuir a desigualdade através de medidas assistencialistas. Ele fala da manutenção e da ampliação do Bolsa Família, como um exemplo disso. Ele fala também sobre a superação do modelo neoliberal, que segundo ele deu errado. Aí no plano de governo dele, ele fala sobre combater o acúmulo de riquezas, ele fala sobre um aumento generalizado de investimentos nas mais diversas áreas, fala sobre aumentar investimentos na área habitacional, aumentar investimentos na área de transportes. Também é dito sobre enviar dinheiro para outros países na América Latina e na África, países pobres, como um auxílio do Brasil. Fala muito sobre políticas assistencialistas, de aumento do salário mínimo. Sobre a questão trabalhista, ele fala sobre a revogação da reforma trabalhista, fala sobre o aumento de direitos trabalhistas, da expansão dos direitos trabalhistas para mais áreas, colocando mais leis para mediar as relações de trabalho. Fala também sobre a questão da reforma da Previdência, fala para modificar as mudanças que teve na reforma da Previdência, para que mais dinheiro na Previdência, mais dinheiro sendo gasto com Previdência, o Lula prega isso. Também é dito sobre o fortalecimento dos sindicatos e, segundo ele, abre aspas, que o Brasil deveria coibir as práticas antissindicais, fecha aspas. Também fala sobre reforma agrária e reforma urbana. E na questão da educação e da saúde, é dito sobre aumento de gastos públicos. Na saúde fala sobre a valorização do SUS, a volta de programas de vacinação mais amplos, também a volta de programas como Mais Médicos, é dito no programa do Lula. Na área da cultura, é dito que o governo deve deve investir em cultura que ele considera popular e democrática. Na área dos esportes, é dito que o esporte tem que ser valorizado, que também tem que ter mais gastos na área de esportes, para, segundo ele, combater a desigualdade e o preconceito. Na questão de segurança pública, ele fala que a segurança ela também deve ter mais investimentos, deve ser modernizada e ela deve ser voltada para a proteção de mulheres, jovens negros e gays. Fala que a doutrina dos policiais é uma doutrina que tem que ser atualizada e que o combate contra as drogas deve ser feito de outra maneira. Não deve ser feito da maneira que é feito de hoje, que seria, segundo ele, uma postura belicosa da polícia contra os traficantes. Então, uma postura, segundo ele, violenta. Para ele, o combate às drogas deveria ser um combate mais pacífico, um combate em que você desse auxílio para o usuário de drogas e assim, segundo ele, a situação melhoraria. Ainda na área de segurança pública, o Lula ele critica a polícia por uma postura, segundo ele,
de violência contra mulheres negras e de genocídio contra a juventude negra. Ele diz que esse genocídio é feito através de um superencarceramento. Dedutivamente, a solução seria um desencarceramento da população carcerária. Já na área da esquerda mais progressista, é dito muito no plano de governo dele sobre ambientalismo, sobre conter os empresários, o capitalismo, a exploração desenfreada, que isso também seria um papel do governo para ele. A questão das minorias é bem abordado também, ele fala sobre cotas para negros, sobre ampliação da defesa e do direito de negros, mulheres, gays, animais, idosos e crianças. Tudo isso é dito no programa do governo Lula. Na atual versão das propostas do Lula não é dito nada sobre aborto, apesar da posição histórica do Lula favorável a tal assunto, e para incentivar todos esses gastos públicos, porque em cada medida o Lula sempre foi apontando que deve aumentar investimento nisso, investimento naquilo, e a saída que ele dá para conseguir esse investimento é a taxação de grandes fortunas, o aumento de impostos no comércio internacional, o combate à sonegação e principalmente o fim do teto de gastos públicos, que limita os gastos do governo para que não sejam maiores do que a arrecadação. Então este é o programa do governo Lula. É um programa basicamente estatizante, um programa de Estado forte. Tem algumas partes que ele fala sobre a importância dos empresários, mas é sempre em conjunto com o governo. Então, esse foi o plano do governo Lula, este foi o do primeiro dia. Eu falarei ainda sobre todos os outros candidatos ao longo dessa semana. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo. Até a próxima!